Casino Figueira. Tem tudo e muito mais. Minhas senhoras, meus senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Quanto tempo é que eu devo falar? Estamos aqui para mais uma sessão das utopias. Gosta de fazer perguntas? Paulatinamente, segundo ano consecutivo, a articulação da Escola de Negócios de Coimbra, do ISCAC, com o casino, vai fazendo o seu percurso, sempre, espero com agrado de todos os que vêm, porque relativamente ao casino é sempre com agrado, porque há sempre um toque de novidade, um toque de improbabilidade, um toque de descoberta. E hoje temos o prazer de ter entre nós um descendente da Figueira da Foz, o Dr. José Ribeiro e Castro. Fomos agradavelmente surpreendidos, porque nem eu nem o professor Castelo Branco sabíamos disto. Portanto, hoje aumentamos a nossa sabedoria sobre esta terra. É descendente... Sim. É descendente de um figueirense. E, portanto, uma primeira utopia que nem nós sabíamos que a tínhamos, afinal foi desvendada hoje. Mas nada melhor que o próprio para falar desta novidade. E, portanto, o Sr. saiba que é com muito prazer que o recebemos nesta casa. Gostamos que saia daqui a sentir-se nela. De vez em quando lá nos vamos cruzando na vida. E, curiosamente, faz hoje uma semana estivemos os dois a ouvir falar de outra utopia e a participar numa outra utopia que o Sr. conhece melhor que eu, mas que, apesar de tudo, nos juntou. E por isso é com um prazer muito forte que lhe dou as boas-vindas e que, em vez de formular um desejo a todos, permitam que, por antecipação, vos dê um atestado que vão gostar garantidamente muito da noite. Muito obrigado. Muito boa noite a todos e muito obrigado uma vez mais pela vossa presença. Aliás, pelas caras que aqui vejo que temos aqui já amigos do casino e amigos também do ISCAC, Coimbra Business School, nestas noites mensais sobre este tema Utopias 21. Para mim hoje é muitíssimo grato ter o Zé Ribeiro e Castro como convidado do casino e como convidado da escola. Por variadíssimas razões, não futebolísticas, como o Ribeiro e Castro sabe, mas políticas sobretudo. O Zé Ribeiro e Castro, enfim, que é um histórico do CDS, eu não vou dizer do PP, é um histórico do CDS, e é um histórico que tem a particularidade de, há pouco tempo, há alguns anos, ter tido a coragem de tentar, em vão, provavelmente, ou, enfim, pelo menos os ventos da história não se foram nesse sentido, mas tentar recuperar a matriz democrata cristã do partido. E isso no momento em que, de facto, essas utopias pareciam estar mortas e parecem estar mortas, provavelmente. O Ribeiro e Castro veio aqui falar sobre a Utopia Portugal, sobre Portugal como utopia. Este ciclo de utopias, Utopias 21, provavelmente convocam-nos as utopias perdidas do século XX e do século XIX. E eu apenas para lançar o tema, o Ribeiro Castro naturalmente tem toda a liberdade depois, como é óbvio, enfim, de abordar de um modo que bem entender. Mas a utopia é uma palavra tradicionalmente associada à esquerda, como sabem. Os grandes movimentos utópicos são de esquerda. A utopia como motor do progresso, como motor da liberdade, como motor da emancipação, é uma expressão mais ligada à esquerda. A utopia de uma sociedade sem classes, a utopia socialista, a utopia comunista. Mas à direita também havia utopias. E a Europa, que foi uma utopia de Portugal e foi uma utopia da Europa, dela própria, era também uma utopia democrata cristã. Provavelmente que a melhor caracteriza, na minha perspectiva, o que foi a Europa depois do pós-guerra, depois de 45,
e até ao início do neoliberalismo, isto é, a queda do Muro de Berlim, em 89, é o Tony Judt que no prefácio um livro magnífico chamado O Século XX Desaparecido, onde aponta a importância capital da social-democracia já em vias de desaparição e da democracia cristã como utopias que construíram estes 30 anos gloriosos da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Era uma utopia também de esquerda, porque é uma utopia socialista-democrática, social-democrata, mas era uma utopia também de alguma direita, de uma direita social, uma utopia democrata cristã, que se foi perdendo para as terceiras vias deste mundo. E, portanto, Portugal, que teve uma utopia imperial, que teve uma utopia europeia, que teve uma utopia mais que imperial e mais que europeia, agora seguindo a linha da Adriano Moreira, uma utopia atlântica, universalista, hoje parece não ter utopia alguma. Eu espero que, depois de ouvirmos José Ribeiro e Castro, fiquemos com uma ideia completamente diferente. Eu confesso pessoalmente, neste ponto em concreto, sou um pouco mais direita que o Ribeiro e Castro. Se calhar é o único ponto em que sou direita, porque sou um pessimista antropológico. Eu não acredito muito em utopias, mas espero que, depois de ouvirmos o Ribeiro e Castro, espero eu próprio mudar e espero que todos de facto, mudem também. Muito obrigado, Ribeiro e Castro, por ter vindo da capital longínqua para a Figueira da Foz, para esta magnífica cidade, para este magnífico público que persistentemente e resistentemente, mês após mês, nos vai acompanhando nesta utopia de estar vivo e de estar vivo com cidadania, utopia que é permitida e quero aqui aproveitar a ocasião uma vez mais, que é permitida, de facto, por este espírito grande chamado Domingos Silva, diretor de Casino. Muito obrigado, Ribeiro Castro, muito obrigado, Domingos Silva, muito obrigado a todos. Eu posso falar em pé? Então, mas posso falar aqui. Saiu dali o microfone, mas eu falo aqui em pé. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Eu prefiro falar em pé. Fico menos atarracado. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer muito o convite que me foi feito pelo Casino e pelo Dr. Manuel Castelo Branco para vir aqui. E queria agradecer não só pelo prazer de aqui estar a expor as minhas ideias, mas porque me deram o título para algumas reflexões que venho fazendo sobre a situação difícil que vivemos em Portugal. E daí ter intitulado Utopia Portugal, inspirado no título do ciclo Utopias 21. Mas começaria pelo ponto que o Dr. Domingos Silva referiu logo de início. É verdade, eu sou parte da minha família é figueirense. Eu ainda aqui vim muito em criança, algumas vezes, que não temos cá nada. Família Duarte Silva. O meu avô materno chamava-se Jaime Duarte Silva Almeida Ribeiro, foi juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. O meu Ribeiro é porque eu me chamo José Duarte de Almeida Ribeiro e Castro, portanto o meu apelido é Almeida Ribeiro, a família Almeida Ribeiro, e o meu avô era Duarte Silva e Almeida Ribeiro. Filho de uma senhora da Figueira, a avó Ana, minha bisavó, que eu já não conheci, que casou com um magistrado, também seria juiz conselheiro do Supremo, da primeira geração dos Almeida Ribeiro, José Almeida Ribeiro, e que viveram no Porto, a maior parte da sua vida viveram no Porto. E, portanto, eu sou ainda um remoto figueirense, conhecedor aqui, sobretudo, das terras de Maiorca, que eu ainda palmilhei muito em criança. E, portanto, isso também é uma alegria que aqui volto. E tenho muita pena que tenha falecido um primo com quem nos demos até os últimos dias da sua vida, o engenheiro António Duarte Silva, que, aliás, o meu irmão, que também já falecido, é um engenheiro construtor naval e, portanto, percebem que daí veio também uma relação que ele teve também ligado à construção naval, além de ter sido Ministro da Agricultura e aqui Presidente da Câmara da Figueira, um homem, enfim, de excelente trato, grande sentido de humor e de que também tenho muita saudade. Agora, o tema de hoje. Eu espero deixar-vos, de facto, e ali ao Manuel Castelo Branco, alguma esperança e algum ânimo,
porque de facto vivemos tempos acabrunhados. E eu creio que nós vivemos, sobretudo, com dois problemas. Temos vários pequenos problemas, mas o país tem dois problemas principais, além do problema político, que podemos falar talvez no final, com estes bailaricos para as legislativas e para as presidenciais, ninguém percebe bem o que é que se vai passar. Mas problemas de fundo, temos a situação financeira e temos a falta de rumo, a falta de propósito, se quisermos, a falta de utopia. Para onde é que vamos? E esse é um problema que eu creio que temos há algum tempo e que se tornou particularmente sensível quando a Troika chegou. Eu digo muitas vezes, eu escrevo num blog que se chama Avenida da Liberdade, quem for lá ao cabeçalho, vê lá um pouco esta ideia, que nós andamos este tempo com um rumo definido à popa, a Troika que nos empurrava, e não um rumo definido à proa, para onde é que a gente ia. E é diferente. As pessoas, as sociedades fazerem sacrifícios porque sabem para onde é que vão, ou apenas temos que ir. Não temos outro remédio, não temos alternativa, tem que ser, não temos recursos. Não é a mesma coisa. As pessoas perceberem a utilidade dos sacrifícios e do que estão a construir, ou fazerem-nos apenas porque é necessário e são inevitáveis, como de facto eu creio que de uma forma geral era. Imagino que haja aqui socialistas na assistência, se há não se ofendam, eu não sou socialista, mas eu às vezes uso uma alegoria que retiro do preâmbulo da Constituição. Como sabem, o CDS, que eu faço parte, votou contra o projeto final da Constituição, faz agora exatamente 40 anos, fez 40 anos no dia 2 de Abril, justamente porque discordávamos do rumo socialista imposto pela Constituição e que não foi possível retirar sequer na revisão do Pacto MFA-Partidos. Como saberão, se recordarão os mais antigos, houve uma revisão do Pacto MFA-Partidos a seguir ao 25 de novembro, mas essa parte não mudou, algumas coisas se atenuaram quanto ao poder político, mas essa não. Mas ficou sempre uma coisa que em todos os projetos de revisão constitucional do CDS se apresentava, que era a revisão do preâmbulo. Porque o preâmbulo diz que Portugal, entre outras coisas, é uma sociedade a caminho do socialismo. Eu às vezes digo, pronto, já chegámos, estamos falidos, já chegámos, agora esta já cumprimos, temos que partir para outra. E, em certo sentido, passo o humor com que estou a dizer, a vinda da Troika representa isso. A vinda da Troika representa isso. A senhora Thatcher, entre as frases que dizia, e que são conhecidas, dizia que o socialismo acaba quando se acaba o dinheiro dos outros. É uma frase que ela disse. E, de facto, o que a Troika nos veio cá dizer é que se acabou o dinheiro dos outros. A Troika veio-nos dizer, vocês já tinham acabado com o vosso dinheiro, por isso nos estávamos a endividar. Não é? E nós vimos aqui dizer que o nosso também já se acabou. Não é? E, portanto, há aqui uma ajuda, mas temos que tem que mudar de vida. E se nós olharmos ao ambiente à nossa volta, nós percebemos que isto não é uma blague. Isto é a realidade do problema, quer gostemos ou não gostemos dela. Não fomos só nós que fizemos erros na Europa. Se tivéssemos sido só nós a fazer erros na Europa, não havia problema nenhum. Os rapazes agora vão se portar bem e a gente dá-lhes uma ajuda. Não, houve vários que fizeram erros na Europa. Esta coisa que nos aconteceu, não aconteceu só a nós, nós vemos o que é que está a passar na Grécia, sabemos o que é que está a passar em Espanha, sabemos as pressões orçamentais em França, sabemos as pressões orçamentais em Itália, sabemos também o que se passa na Alemanha. A própria Alemanha tem um déficit, tem uma dívida pública acima dos 60% de Maastricht. Teve um impacto grande com a integração da antiga Alemanha do Leste, isso teve um custo também nas suas contas e nas suas finanças, e, portanto, também tem, numa situação mais folgada que a nossa, também tem as suas dificuldades. E sabemos que este barco comum, gostemos dele ou não, que é o euro, tem as suas dificuldades e as suas responsabilidades. Bom, isso reflete-se na nossa situação, numa situação financeira desgraçada, que de facto limita por completo a capacidade de ação dos governos, é um condicionante fundamental
da ação dos governos e, portanto, da escolha verdadeira dos cidadãos. A situação do Estado português é como aquele empresário que está atascado de dívidas e que de manhã, à tarde e à noite não dorme, até às vezes suicida-se, e de manhã, à tarde e à noite não faz outra coisa senão ver como é que eu vou pagar à Segurança Social, como é que eu vou pagar ao Fisco, como é que eu tenho dinheiro para pagar aos fornecedores, como é que eu consigo pagar aos meus empregados. E, portanto, esse empresário que se deixou colocar numa situação assim de endividamento e de asfixia, não consegue pensar estrategicamente sobre o desenvolvimento do seu negócio. Não consegue pensar na sua utopia. Não consegue, pode ter recursos, pode ter capacidades, mas está completamente consumido com uma situação de asfixia financeira que lhe saca os recursos, consome-lhe a pouca liquidez que vai obtendo e consome as energias. E, portanto, este é um problema, de facto, fundamental, duradouro, que nós temos que resolver. E que se traduz graficamente, vou-vos mostrar aqui um gráfico, pensei que é longe, da dívida pública em percentagem do PIB de 1910 a 2014. E nós vemos, nos últimos 30 anos, a evolução da dívida pública. Portanto, nós tínhamos uma crise da dívida no início do século, no início da República. Sabemos que o final do século XIX, no final da monarquia, foi também bastante mau, um período, aliás, bastante semelhante àquele que nós vivemos hoje. Depois, isto é a situação no Estado Novo. Bom, e depois começa a dívida pública com um pico, de facto, nos últimos anos, já com a crise do euro. E isto é a consequência. O que é a dívida? A dívida é a soma dos déficits. E os déficits é o excesso da despesa pública. Portanto, os nossos problemas são estes 3 Ds. Se nós, todos os anos, gastamos mais do que os recursos que temos, e vamos buscá-los, sobretudo aos impostos, temos déficit. E esse déficit é financiado pela dívida. E, portanto, vai acumulando, até que se chega a uma situação de completa insustentabilidade e de descredibilidade do Estado quanto à capacidade de responder por essa dívida. É isso que fez, no final do governo de Sócrates, degradar o chamado rating da República e disparar as taxas de juros. Não é? Portanto, nós só íamos conseguir obter financiamento do mercado para os empréstimos que precisávamos para financiar o Estado, a taxas de juros completamente proibitivas, e daí a necessidade da Troika, que nos garantiu, por um período de 3 anos, um financiamento seguro. E, portanto, este disparo de dívida, este mapa também é de 1910 a 2014, e nós vemos, desde nos últimos 40 anos, vivemos sempre, bom, até antes, de 58, aqui são de 58, vivemos, com exceção aqui de um ano, em 70 e 72, vivemos sempre em déficits pequenos e depois déficits, de uma forma geral, à volta dos 6% do PIB, ou até maiores nos últimos anos. Não é? Portanto, houve aqui um período em 98, 99, que houve décimos, mas isso, portanto, isso é sempre a somar à dívida. Ora, ninguém consegue viver eternamente assim. E, portanto, este é um problema que é importante que os cidadãos tenham presente quando ouvirem debates públicos e participarem em escolhas eleitorais, que é um problema que tem que ser resolvido sob pena de nada se poder cumprir. E nenhuma promessa poder ser acreditada. Não vale a pena acreditar em quem quer que ignore este problema. Porque esse que ignorar este problema não vai cumprir nada do que prometer. Não é porque seja um aldrabão, seja má fé, é que não tem condições para isso. Nós temos que resolver principalmente este problema. E creio, poderemos discutir a política que tem sido seguida, nos grandes indicadores isto tem melhorado, era bom que não desandasse. É muito importante que não desande, porque nós precisamos de alguns anos de, eu não lhe chamo austeridade, chamo rigor, equilíbrio financeiro, para conseguir consertar o estado das finanças públicas
e baixarmos os impostos. As pessoas não estão só cansadas com a redução de direitos aqui e acolá, mas também com o verdadeiro martírio fiscal com que são fustigadas. E, portanto, é preciso ver que este déficit é um déficit acima de uma carga fiscal excessiva. E nós, para baixarmos essa carga fiscal, ainda temos que baixar mais a despesa, ou então, está bem, não temos déficit, mas continuamos a ter uma carga fiscal muito elevada. E o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam, para nós podermos crescer, é termos uma carga fiscal mais baixa. E, portanto, isso é algo que tem que ser feito também com sentido de equilíbrio social e sabendo que uma coisa são as contas que eu faço numa folha Excel ou num gráfico, outra coisa é o relacionamento com as pessoas e as instituições, porque isto reflete-se no funcionamento dos serviços públicos e, portanto, isto não pode ser feito à bruta, isso tem que ser feito com cautela e em concertação social. Mas este é um problema real. E faz parte da nossa utopia, como condição sine qua non, vivermos com contas equilibradas. Porque se não tivermos contas equilibradas, não somos responsáveis por nós. E não somos verdadeiramente livres. Uma pessoa endividada não é uma pessoa verdadeiramente livre. Vou-vos dizer um episódio onde eu mais aprendi, talvez, a dimensão deste problema. Tem a ver com o futebol e a minha paixão benfiquista. Aqui há uns anos, onde se recordar, aconteceu aí nos clubes, houve a transformação em SADs. Toda a gente ia fazer SADs. Era obrigatório ter sociedades anónimas desportivas. Isto passou-se no final da década de 90. E então vinha aí uma gestão 5 estrelas. Vinha aí, finalmente, o futebol empresa, o futebol indústria, uma coisa extraordinária. Os clubes iam ser muito bem geridos, ia ser uma maravilha. Já faliram uma série deles, mas isso é outra história. Nunca o futebol gerou tanto dinheiro e nunca houve tanto clube falido como ultimamente tem acontecido. Mas isso é outra história, não era isso que eu queria entrar. Mas nessa altura, a lei que foi feita para a criação das SADs, proibia, como se recordarão, quem segue estas coisas, os clubes de terem a maioria nas SADs. E os clubes só podiam ter o máximo de 40% do capital das SADs. E então os clubes desataram a inventar umas sociedades indiretas, umas SGPS, para manter o controle indireto das sociedades. E, portanto, havia uma engenharia jurídica complicada para conseguir tornear esta questão. E eu participei também como benfiquista nesses trabalhos. E às tantas, numa reunião, fomos ver o passivo. E eu tenho esta reflexão. Bom, em sociedades muito endividadas, quem é que manda na sociedade? É o patrão, é o dono, é o acionista. São os sócios dos clubes? Não. São os credores. Os credores é que mandam. Muito endividados. E assim se passa também com os países. Países muito endividados é que mandam nos credores. E, portanto, ou Portugal é capaz de viver com um modelo duradouro de equilíbrio dos seus recursos e de sabedoria na gestão das suas finanças, ou então não é capaz de realizar nenhuma utopia, porque se contrastar com a utopia ou o sonho de poder do seu vizinho ou do seu credor, ele tratará de impor os seus interesses sobre os nossos próprios interesses e a nossa visão. E, portanto, eu considero uma condição sine qua non que nós sejamos responsáveis na gestão dos nossos recursos. Que sejamos modestos na carga sobre os contribuintes, que tenhamos respeito pelos contribuintes e pela riqueza que criam com o seu trabalho, com o seu investimento, e que depois sejamos pródigos, sejamos equilibrados na aplicação desses recursos, porque também, como dizia a senhora Thatcher, que tinha frases que nos podem inspirar nesta altura, o dinheiro do Estado não existe. O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os contribuintes. E a verdade é assim. Ou antes, porque se foi buscar, ou depois, porque se lhes vai buscar outra vez. E, portanto, os cidadãos que são contribuintes tenham muita cautela
quando transigem ou autorizam com grandes endividamentos. A dívida de hoje são impostos da amanhã. Nunca esqueçam esta máxima. E criam aquela angústia. E eu creio que isto é um mandato que se deve impor com grande sentido de responsabilidade a todos os atores políticos, sejam de esquerda ou sejam de direita, sejam presidentes ou governos ou deputados. Deve haver um compromisso público, um compromisso republicano, se quiser, de trabalhar por finanças públicas equilibradas, com impostos mais baixos e uma despesa mais controlada. E quando for assim, quando nós estivermos nesse estádio, esta dívida deixa de nos assustar. Nós hoje, a dívida assusta-nos por duas razões. Pela sua dimensão, 120% ou 130% do PIB, e também porque nós ainda precisamos dela. Neste ano, se nós cumprirmos o orçamento, que é muito exigente, muito difícil, ainda vamos fechar o ano com um déficit de 2,7% do PIB, se não me falha a memória. Isso seria extraordinário que fosse assim. Passasse pela primeira vez para baixo dos 3% de Maastricht. Mas ainda estamos com déficit. Não é? Ainda estaríamos com um déficit acima do de 98, acima do de 58 a 62, e tínhamos guerra nessa altura, acima do de 66 e tínhamos guerra nessa altura. Portanto, tenhamos essa exigência, finanças públicas equilibradas. Quando nós não precisarmos do financiamento para as nossas necessidades correntes, para o funcionamento corrente do Estado, mas apenas para a rotação da dívida, a nossa relação com os mercados muda totalmente e deixou de ser um quebra-cabeças. Aliás, enfim, a situação do euro, entretanto, melhorou e a notícia na imprensa, isso é uma boa notícia, ainda hoje vinha, outra vez, que nós já estamos com juros inferiores à da Espanha e da Itália. E, portanto, enfim, vivemos numa conjuntura dos mercados financeiros que é favorável e nós temos que favorecer esse estado das coisas, porque se as taxas de juros disparam, bom, o impacto orçamental da dívida torna-se um caso muito sério. Portanto, finanças públicas equilibradas. Depois, nesse novo caminho, que eu creio que o país tem que empreender com finanças equilibradas, nós temos que fazer algumas escolhas. Não chega apenas ter contas equilibradas. É preciso... Queremos Estado Social ou não queremos Estado Social? Queremos um Estado descentralizado ou queremos um Estado centralizado? E outras opções. No tal... Voltando à imagem que eu vos disse ao princípio, do rumo à popa e à proa, eu chamo esse lugar de destino a outra margem. É importante que o país defina a outra margem e as características da outra margem. Enfim, nós saímos de uma margem falida, de uma margem insolvente, em que precisámos do socorro da Troika, que nos pôs numa jangada e nos pôs num determinado rumo, mas vamos a caminhar para outra margem e temos que ter uma ideia clara do que é que queremos, para na margem de manobra que tivermos, orientarmos num sentido, orientarmos no outro. A minha escolha, como democrata cristão, eu quero um Estado Social. Não quero a destruição do Estado Social. E quero um Estado centralizado. Eu voltarei lá mais à frente. Não quero um Estado centralizado. Nós vivemos numa situação cada vez mais centralizada. O país talvez nunca fosse tão centralizado quanto nos últimos anos. E agora saiu o mapa, já não se chama interior, chama-se territórios de baixa densidade. Não é verdade? E é impressionante a mancha que se foi desenvolvendo também ao longo das últimas décadas. Já lá iremos. E é muito importante, portanto, construir o compromisso com os cidadãos
que é isso que nós queremos, porque as pessoas não fazem os mesmos sacrifícios. Se for para dizer, bom, amanhã não vai haver reformas para ninguém, ou não, isto é para assegurar a sustentabilidade do sistema de segurança social. Ou vamos acabar com o Serviço Nacional de Saúde, não, isto é para assegurar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E esse contrato com os cidadãos tem que ser cumprido. Vai acabar a escolaridade obrigatória? Não, isto é para assegurar a escolaridade obrigatória até o 12º ano. Portanto, eu creio que os compromissos fundamentais do Estado Social devem ser assegurados e nós devemos trabalhar para isso e discutir as suas condições financeiras e as condições de prestação com grande realismo e grande objetividade. E não é deixar ao Deus dará. É como for. O mesmo também quanto à reforma da administração no sentido descentralizado. Mas creio que é preciso também uma utopia. E é aqui que entra, sobretudo, o eixo do discurso de hoje. Eu considero-me um patriota, sou muito português, gosto muito de Portugal, gosto muito do meu país. O outro dia, não sei se as pessoas já leram um livro do Luciano Amaral, Rica Vida, saiu no final do ano passado. O Luciano Amaral é um homem da história e da economia, é um blogger também, e escreve também em alguns jornais, são umas crónicas, e escreveu um livro que saiu no final do ano passado que se chama Rica Vida, e depois tem um subtítulo sobre as crises que Portugal viveu. E é uma reflexão, desde antes da fundação de Portugal, a várias crises que o país atravessou, e nomeadamente financeiras. Portanto, várias alturas em que, por boas ou mais razões, vivemos acima das nossas possibilidades e demos com a cabeça numa parede ou no chão. E ele reflete sobre vários desses momentos. Boas razões foram os descobrimentos, vivemos acima das nossas possibilidades ou não teríamos sido capazes de fazer. Mais razões foi o desagramento financeiro do final do século XIX e outros. Mas esse livro é um livro engraçado, porque eu estava a ler esse livro, aliás, depois fiz uma conferência com ele, e esta expressão veio. Portugal é uma aventura improvável. É absolutamente improvável que nós existamos. Nós olhamos para a nossa história, lemos aquilo, olhamos para o mapa. Nós fomos um país feito, não havia um povo antes. Não é? Os portugueses existem porque foi feito Portugal. Os portugueses foram feitos por Portugal e depois foram fazer Portugal. Bom. E, portanto, há aqui uma interação muito interessante ao longo da nossa história que nos explica. E ele tem quase uma visão quase messiânica, que, aliás, ilustra com uma citação de Alexandre Herculano, como nós temos aqui, nesta ponta da última península da Europa, um destino para cumprir e que temos cumprido. E essa é a tese do livro. Mas é uma aventura, de facto, improvável. Quem acompanha essas crises, as mais conhecidas, a crise do Interregno, a crise de 1580 a 1640, as invasões, outras, a ver que nós podíamos ter ficado pelo caminho. Mas não ficámos pelo caminho. Temos uma resiliência extraordinária. E aqui estamos. E eu acredito nisso. Acredito que, de facto, temos essa resiliência e temos esse capital e esse poder que é fascinante do mundo. Enfim, quem viaja e vai, por exemplo, ao Oriente, onde nós saímos há tantos anos, nós perdemos o Império do Oriente, ou saímos no século XVII, ficaram lá umas coisinhas e tal. Mas a admiração que têm por nós é uma coisa extraordinária, comovente. Em Ceilão, na Tailândia, na Coreia, no Japão, na Indonésia, é uma coisa comovente. Alguma coisa boa os portugueses fizeram. E Portugal são os portugueses. Haverá Portugal enquanto houver portugueses. Onde houver portugueses, há Portugal. Sabemos que é assim. E, portanto, nós temos, de facto, capitais e energias extraordinárias. E eu cresci, como porventura muitos porque aqui estão, depois do 25... Enfim, tinha 20 anos na data de 25 de Abril e, portanto, acompanhei o ciclo depressivo que deu títulos de livros como Portugal dos Anos do Fim e, portanto, Pessimismo, que Portugal sem o Império Ultramarino não existe, não sobrevive, que nos íamos destruir e desfazer. Isto, de alguma forma, cola
com teses que longamente ouvimos na nossa história de que o mar era o nosso espaço e garantia de liberdade e que nós fomos pelo mar fora assegurar a nossa independência, porque senão teríamos sido engolidos pela Espanha. Enfim, há esta tese explicativa das descobertas e da expansão ultramarina. Então, é uma explicação. Mas eu acho que nós estamos longe de acabar. E que temos, de facto, recursos extraordinários. E uma circunstância extraordinária que queria aqui partilhar convosco um pouco a minha visão. Mas, portanto, vivo cansado de ouvir este discurso. Nós somos pequeninos, nós somos pobres, ninguém nos liga, nós somos periféricos. Essa dos periféricos, enfim, a mano nota. Nós somos periféricos, já lá vou. Não temos recursos, não temos petróleo, não temos diamantes. Somos uns desgraçados. E eu, à custa de refletir, cheguei à conclusão que nós temos recursos. O que é que talvez não os identifiquemos suficientemente e tratamos deles muito mal. Não tratamos deles suficientemente porque não os identificamos. Se é possível tratar bem deles, desde logo identificando-os, prezando-os como recursos estratégicos e desenvolvendo um projeto nacional, e nomeadamente a economia, à volta desses recursos. E eu desenvolvi a teoria que eu chamo, e é essa a minha utopia, 4 recursos e uma circunstância. Então, quais são os 4 recursos fundamentais que Portugal tem? Depois gostaria de saber se concordam ou não concordam comigo. E se concordam ou não concordam comigo, sendo esses os recursos como os temos tratado mal. Primeiro, as pessoas. O recurso mais importante que nós temos são os portugueses. Há um pensador francês, do século XVI, que dizia: Il n'y a plus de richesse que des hommes. A única riqueza que existe são as pessoas. E eu acredito nisso. O nosso recurso são as pessoas. Podemos ver, por exemplo, noutros países que têm, de alguma forma, a nossa influência, Cabo Verde. O que é que faz o segredo de Cabo Verde? Que é um país mais pobre que nós. Que são umas ilhas. E que é um país, que é o segundo melhor país governado da África. E que ascendeu ao grau de desenvolvimento médio e conseguiu, trabalhei muito nesse dossiê, uma parceria especial com a União Europeia. São os cabo-verdianos. São os cabo-verdianos. E, portanto, os portugueses são um recurso extraordinário. Cá e lá fora, não tenhamos medo da diáspora. A diáspora ou a imigração é uma grande potencial, são polos importantíssimos de suporte para a internacionalização da nossa economia. Como fazem os italianos? Como fazem os irlandeses? Boa parte do poder de investimento irlandês na Europa americana é feito através da poderosa e influente colónia irlandesa que existe nos Estados Unidos. Nós não vemos, não é? Quando é o St. Patrick's, lá a parada na Quinta Avenida em Nova Iorque. Tomam conta? Na Quinta Avenida em Nova Iorque. E, portanto, a diáspora faz parte da riqueza das pessoas. As famílias. Nós temos tratado mal desse recurso. A nossa natalidade é uma desgraça. Não estamos a cuidar muito da nossa demografia. Mas é o grande capital que nós temos. E que teremos sempre. São as pessoas que nós somos. E, portanto, temos que investir em educação. E temos boas notícias. Não houve progressos que nós lemos na imprensa, na inovação, na investigação científica, pessoas que são premiadas, que são reconhecidas. Tudo isso são boas notícias. E isso é um grande recurso. É um recurso fabuloso. E o mais importante do nosso país é a qualidade dos seus recursos humanos e a capacidade de relacionamento que nós temos com outros espaços. Nós temos facilidade em línguas. Nós temos facilidades na mestiçagem, no cruzamento com outros. Assim nos fizemos. E, portanto, é um grande recurso que o país tem. E, portanto, acreditemos em nós e na nossa capacidade. Segundo recurso, o território. O nosso território é este que a gente tem, este retângulo europeu
e as ilhas, mais o mar e a plataforma continental que vai crescer, mas tratámos muito mal. O mar, esquecemos dele durante muitos anos. Eu, às vezes, digo de brincadeira, foi-se o ultramar e o mar também, porque, quer dizer, com a crise da descolonização, dá a ideia que nós perdemos a noção do que é que fazíamos com o mar e passámos a olhar com o mar não como uma oportunidade e uma fonte de riqueza, mas como uma maçada, uma chatice, um fardo, um custo. O que é que a gente faz com aquilo? Não sabemos. Porquê? Porque estávamos, de facto, habituados a que o mar era a fonte de circulação com o nosso Império Ultramarino, mas é outras coisas. Não tem que ser só o nosso Império Ultramarino. E agora estamos a voltar, e bem, enfim, é uma grande fonte de... é território. E o interior que abandonámos por completo. E que tem um enorme potencial agrícola e florestal, que está ao abandono, agora arde. Arde porquê? Porque não está lá ninguém. Não vive lá gente. Não vivendo lá gente, não são limpos os matos, que era o que alimentava as camas dos gados e os fornos em casa, portanto vai-se acumulando o mato, nem está lá ninguém para começar a apagar o fogo à enxada, que era assim que se apagava quando começava a arder, não é? Portanto, quando vem um incêndio, já vêm os bombeiros, podem vir de avião, de helicóptero, como quiserem, com o 7º de Cavalaria Americana, que já não vai, porque não foi atacado no seu princípio. E, portanto, nós temos, de facto, um problema, outra vez, de colonização interna e de ocupação do território, que é indispensável ao aproveitamento dos recursos que lá existem, agrícolas, florestais. Não é? Nós temos lá a riqueza, mas é preciso ir lá extraí-la. E quem é que lá vai extraí-la? As pessoas. Se não vive lá ninguém, nós não extraímos nem aproveitamos essas riquezas. E deixámos, ao longo destes anos, desequilibrar gravemente o nosso território, quer continental, e descuramos muito o mar. E esse território não é só um recurso, como é um recurso de recursos, é um tesouro de recursos. Esse território guarda outros recursos. A agricultura, enfim, a floresta, que já estou a dizer, outras coisas. Terceiro recurso que eu acho fabuloso. A posição geográfica. É um recurso estratégico fabuloso. Nós olhamos para o mapa. Eu quero estar ali. É uma varanda da Europa, que convida ao cosmopolitismo. É daqui que, de facto, a Europa partiu para outros mundos, próximo do norte da África, aberto às Américas, com o canal do Panamá, o novo do canal do Panamá e o da Nicarágua. Enfim, finalmente vai-se cumprir o sonho de Cristóvão Colombo e vai-se chegar ao Japão e à China, e a China e o Japão atravessando por ali, não é? Que era o que ele pensava. E descobrimos também a rota para a Índia, portanto, para nós também é uma varanda que dá para chegar ao Oriente, ainda que seja do outro lado. E isso tem a ver com a questão da periferia. Não é? A periferia não existe. A periferia é uma fantasia. Para nos amesquinhar, para nos enxovalhar, porque foi um português que mostrou ao mundo, Fernando Magalhães, que a Terra é redonda. Ora, numa Terra redonda não há periferias. Quem está mais longe de um sítio está mais perto de outro. Não há periferias. E, portanto, nós só estamos periféricos se nos colocamos nessa posição mental e somos incapazes de reconstruir a nossa centralidade e a centralidade do nosso processo de desenvolvimento a partir daquilo que é o nosso lugar. E que é um lugar de relacionamento privilegiado entre o continente a que pertencemos, a Europa, e os outros continentes. Foi isso, aliás, que fizemos. E, portanto, é uma posição privilegiada, também em posições de clima e de luz. Boa parte do sucesso do turismo tem a ver com a nossa posição geográfica. Se a nossa posição geográfica fosse na Islândia ou no Polo Norte, éramos capazes de não ter tantos turistas quanto temos. Tem a ver também com a nossa geografia, que determina também boa parte do clima temperado e agradável de que beneficiamos, com exceção desta ventania que a gente dispensava algumas vezes ao longo da nossa costa norte. Portanto, terceiro recurso é uma posição privilegiada para o comércio, para o turismo, para o relacionamento diplomático, bom, e também para o último dos recursos.
O último dos recursos que nós temos, e que é um recurso estratégico e de importância crescente, e que eu me tenho batido, às vezes, solitariamente, muito nos últimos anos, é a língua portuguesa. É um capital fabuloso. Eu costumo dizer, um país que tem uma língua, que é falado no mundo por 250 milhões de pessoas, só é pobre se for parvo. Nós somos, segundo um estudo do Camões, a quarta língua mais falada do mundo. Habitualmente diz a quinta ou a sexta. Eu não vou disputar, mas gosto de citar a estatística que me põe em melhor lugar. Um estudo numa equipa liderada pelo professor Luís Reto, uma pessoa qualquer, e que diz que é a quarta língua mais falada do mundo. Mas somos a terceira língua europeia global, como eu defini e afirmei em textos no Parlamento Europeu, e hoje muita gente também repete. Inicialmente dizia terceira língua europeia de comunicação universal. O que é que quer dizer com isso? Das línguas europeias, é a terceira mais falada do mundo. Portanto, é a terceira em que os europeus podem falar com o resto do mundo, sendo entendidos. A primeira é o inglês, a segunda é o espanhol, e a terceira somos nós, à frente dos franceses. Eles não gostam muito de ouvir isto, mas é verdade. E, claro, muito à frente do alemão ou do italiano. Portanto, e por isso a minha linha não era temos o direito a falar português na Europa porque somos portugueses. Não. O português é uma língua da Europa para falar com o resto do mundo. É uma língua que os franceses têm vantagem em aprender, que os alemães têm vantagem em aprender, que os suecos têm vantagem em aprender, que os húngaros têm vantagem em aprender. Para quê? Para fazerem comércio e negócios com os brasileiros, com os angolanos, com os moçambicanos. Isso é um capital fabuloso. E a nossa história, que vai de par com a língua. Porquê é que a nossa língua é importante? Por causa da nossa história. Porque fizemos os descobrimentos e fomos deixando aí fora. Em vários países que têm características próximas das nossas e, portanto, são países marítimos. Todos os países de língua portuguesa no mundo são países com costa marítima. São países onde nós chegamos com o mar. São países, portanto, com plataformas continentais potencialmente muito importantes para o futuro. São países onde se têm feito as descobertas mais importantes do petróleo e do gás ultimamente. O Brasil, Angola, Moçambique. Também há prospecções na Guiné e em São Tomé, como é sabido. Portanto, hoje, ouvi isso confirmado há dias, numa conferência também em Lisboa, o português é a segunda língua do petróleo e do gás. Nós somos, no espaço considerado da CPLP, um produtor conjunto tão importante quanto a Arábia Saudita. E, portanto, isto é uma língua de futuro. E uma língua não é apenas capital político ou de relacionamento, é um estado de alma, é uma cumplicidade. É um espaço político, económico e cultural. E é uma vantagem competitiva que nós temos que cultivar. Se estiverem aqui uns chineses ou uns russos, não é? E nós estamos aqui a falar chinês ou russo com eles, então, e a conversa corre muito bem. Mas às tantas começamos a contar anedotas em português, só isso. E eles não percebem nada. Eles começam a ficar desconfortáveis. Como ao contrário, nós ficamos a ficar desconfortáveis. O espaço de comunicação linguística é um espaço de cumplicidade essencial que tem também um valor económico de primeira grandeza. E, portanto, nós temos que valorizar isso. Enfim, hoje somos 250 milhões, porventura, em meados do século ou na segunda metade do século, seremos 350 milhões no mundo. Somos a língua mais falada do Hemisfério Sul. A língua mais falada do Hemisfério Sul é o português, não é nenhuma outra. Graças a quê? Ao peso do Brasil, de Angola e de Moçambique. E todos nós imaginamos o que será o processo de desenvolvimento Sul-Sul no século XXI. Portanto, isso, e nós podemos estar presentes, associados a esse processo de desenvolvimento, através de relações humanas, pessoais. Todos nós temos, ou muitos de nós temos relações humanas e pessoais nesses países e nesses espaços, de relações societárias, empresariais, etc. Portanto, isso é um enormíssimo recurso estratégico de que nós temos que saber tirar proveito. Infelizmente, os nossos governos
não têm tido cuidado com isto. Ainda há dias, na sexta-feira, eu votei contra na Assembleia da República, uma coisa que eu acho inacreditável e que mostra que o nosso governo sabe menos que a Sport TV. E a maioria também. Já vou explicar porquê. Aqui há 3 anos, em 2011, iniciou-se um dossiê que é chamada Patente Unitária Europeia, portanto, que é um regime de patentes unificado no espaço da União Europeia, em que só valem 3 línguas. O inglês, o francês e o alemão. E, portanto, as outras línguas são desconsideradas. Isto foi feito por um truque, não é bem uma norma de direito europeu, foi feito através da cooperação reforçada, e agora, como não é bem uma norma de direito europeu, foi o segundo ato deste processo, que é a criação de um sistema de justiça específico, chamado Tribunal Unificado de Patentes, que também só funciona em 3 línguas, inglês, francês e alemão. Isto tem várias consequências do ponto de vista económico e também do acesso à justiça, enfim, com que não vou amassar. Eu desperdei para este dossiê e ataquei este dossiê desde o princípio e bato-me por ele por causa do valor da língua. Porque nós não podemos dizer que somos a 3ª língua europeia universal e depois olhar para um espaço onde valem 3 línguas e a nossa não está lá. E o mecanismo de tradução das patentes, que ainda hoje é obrigatório, portanto, quem quiser registrar uma patente em Portugal no Instituto Nacional de Propriedade Industrial terá que a traduzir em português por um tradutor qualificado. Normalmente são pessoas doutoradas, são pessoas altamente qualificadas nas respectivas áreas de especialidade. Esse é um mecanismo natural de atualização da nossa língua em termos de inovação científica e tecnológica. A inovação científica e tecnológica, nomeadamente, vai criando palavras. Em chinês é um inventor chinês, em inglês é um inventor inglês, em alemão é um inventor alemão. E é um mecanismo natural de criação dessas palavras, para não estarmos todos a falar em outsourcings, re-engineerings, weekends, etc., é a tradução da patente. Para que nós passemos a ter essa palavra e, portanto, não nos atrasemos cada vez mais, quando a nossa língua é uma língua de futuro também em domínios de ciência e tecnologia, não nos desqualifiquemos enquanto língua europeia no plano da ciência e tecnologia. E porquê é que eu digo que a Sport TV sabe mais? Não sei se viram, vi agora no jornal, vi ontem, que a Sport TV conseguiu os direitos da Champions para até 2018 ou 2019, uma coisa que vai. E conseguiu que o hino da Champions seja traduzido em português. Portanto, agora vamos passar a ouvir em português. E quais são as 3 línguas da UEFA? Quais são? Adivinhem. Inglês, francês e alemão. E agora também há o hino em português. E estas coisas simbólicas têm a maior importância para afirmar o prestígio e a consistência de uma língua. Estas questões simbólicas têm a maior importância. Cada vez que o Lula fazia um discurso internacional em português, naquele seu... Isso era um impacto enorme para que o mundo percebesse que estava ali uma língua importante e se habituasse a essa melodia. Cada vez que o Cristiano Ronaldo ou o Mourinho agradecem os seus prémios em português e não fazem essa loiada de muitos políticos que preferem fazê-lo em inglês, isso é uma afirmação da nossa língua em espaços de grande audiência. E que mostram que estas pessoas são portugueses e falam uma língua que é de um espaço importante no mundo. Que, aliás, enfim, celebramos o ano passado, ainda estou envolvido nesta altura, os 800 anos da língua portuguesa, contados a partir do testamento de Dom Afonso II, que foi dado, é considerado o mais antigo documento régio em língua portuguesa, e que foi dado em Coimbra em 27 de junho de 1214, aqui bem perto, há 800 anos. Pois 800 anos depois do rei ter saído do latim escrito em português, o nosso governo sai do português e consagra o inglês, o francês e o alemão. Não é brilhante, mas eu creio que com a força da sociedade civil nós iremos conseguir. Acho que isto é uma força natural que resulta do crescimento demográfico do espaço de língua portuguesa, não nosso, que temos uma natalidade muito decadente, mas é uma questão que também temos que tratar, mas, enfim, do Brasil, de Angola, de outros países, o português é de facto uma língua muito procurada
é a quinta língua da internet, é a terceira língua no Facebook, segundo as estatísticas que são publicadas, e, portanto, isso são indicadores muito importantes. Por último, e vou acabar para passarmos às perguntas, e já é um bocadinho tarde, a circunstância. Disse 4 recursos e uma circunstância. Qual é a circunstância? A Europa. Esses recursos valem na medida em que nós participamos no projeto europeu. Se não, valeriam um pouco. Esses recursos são recursos de relacionamento do continente a que nós pertencemos com o resto do mundo. E creio que nós também temos que nos empenhar no projeto europeu e tratá-lo seriamente. Eu sou muito crítico da atualidade europeia, sou um eurocrítico, mas não sou um eurocético. Eu acredito na Europa e acredito também nessa utopia, como lhe disse o Manuel Castelo Branco, e nós temos que o construir. Sei que... e temos que a defender. Sou pena de podermos voltar à guerra. Eu não gostaria que voltássemos à guerra na Europa, que é uma coisa que a minha geração, pelo menos neste continente, neste espaço continental, não conheceu. Mas tivemos lá aqui perto, nos Balcãs. E o que aconteceu na antiga Jugoslávia lembra-nos bem o que é que nos pode acontecer se não tivermos cuidado. Ou o que se passa ali, na fronteira da Ucrânia e na Rússia, é advertência suficiente também para os perigos que aí estão. E, portanto, nós temos que tratar dos problemas europeus. Não sou um federalista, sou contra a centralização europeia, acredito numa Europa de nações, portanto, na União, eu sou um unionista, mas creio que devemos aprofundar a participação das democracias nacionais, o projeto europeu como um projeto multipolar, policêntrico, que consinta a nossa centralidade, porque a Europa é importante para nós na medida em que valoriza esta nossa posição geográfica e nos permite usá-la em nosso próprio benefício e também do resto da Europa. Esse é o nosso capital europeu. E essa foi também, em certo sentido, a razão da nossa história. Se lerem o livro do Luciano Amaral, ele é atravessado pela tese de que nós tivemos sempre um projeto europeu e, portanto, de que, alguma forma, os descobrimentos fizeram parte desse projeto europeu, na realidade, que era a Europa do século XV e do século XVI, do tempo do Renascimento, e que também havia, em certo sentido, uma moeda única, que era o ouro, o padrão ouro. E, portanto, eu creio que essa circunstância é muito importante e nós temos que deixar de ser mentalmente periféricos relativamente à Europa. Temos que apropriar-nos do processo europeu, lidarmos com a vontade, termos consciência que a Figueira da Foz é uma cidade europeia. Quantas figueirenses têm a noção que nós ainda olhamos para a Europa como se fosse lá fora, o estrangeiro. O estrangeiro. Ao fim de quase 30 anos de adesão, ainda lá fora. Não é lá fora, é cá dentro. E praticarmos plenamente a cidadania europeia, batermos duro o pé, deixarmos dessas coisas do protetorado, que eu, aliás, dizia ao jantar que o nosso problema não é o protetorado, é o agachado. E, portanto, soubermos formular as nossas ideias e os nossos interesses nacionais também em termos de interesse comum europeu, e assim ganhamos. Porque se nós provarmos que a nossa língua é uma língua da Europa, os europeus apoiarão. Não há uma língua para virar... que a nossa posição geográfica é uma posição benéfica para a Europa, como agora... Pronto, há bocado critiquei o Governo, agora apoio o Governo. Este avanço que houve no dossiê da energia é muito importante para valorizar os nossos portos, não só as intercomunicações elétricas, mas, sobretudo, os pipelines do gás, que possam abastecer o centro da Europa e libertar-nos da dependência da Rússia. Isso tem a ver com os nossos portos, e nomeadamente o Porto de Sines nesta aplicação. Mas, portanto, tudo o que for potenciar esses nossos recursos, as pessoas que nós somos, o território que nós somos, a situação geográfica que nós somos, a língua que nós somos, esses são capitais poderosíssimos para nós afirmarmos e termos uma utopia para cumprir por mais 900 anos. Muito obrigado.
Pode. Agora preciso aqui... Falou no projeto europeu. Eu gostaria de saber qual é o projeto europeu. É muito fácil. Isso é o mais fácil. É uma frase. Não, o projeto europeu... Então eu vou lhe dizer o que é que eu penso. O projeto europeu, primeiro, é que nunca mais haja guerra na Europa. Esse é o primeiro projeto. Não, agora deixe-me responder. Esse é o fundamento do projeto europeu. E por isso o projeto europeu foi construído por democratas cristãos, sobretudo. Nós citamos muito Adenauer, De Gasperi e Schuman, um deles em processo de beatificação e canonização, Schuman. E, portanto, no fundo, é o eco durido nos povos do centro da Europa, depois de duas grandes catástrofes na primeira metade do século XX, e o sonho, a utopia, de nunca mais há guerra na Europa. E, por isso, eles começaram por partilhar os recursos da guerra, o carvão e o aço, e depois outras coisas, e acrescentaram duas outras valências que são fundamentais para que se viva em paz na Europa. Prosperidade económica, portanto, na altura, a reconstrução, foi feito a CE por países todos eles devastados pela guerra, a Alemanha, a França, a Itália e os três do Benelux, e depois um quadro de liberdade e justiça. Nós, às vezes, dizemos para os africanos e tal, que nós somos um continente muito democrático, eles coitados e tal. A história da Europa não é propriamente brilhante em termos de historial democrático, com exceção do Reino Unido, enfim, mesmo em França, com as revoluções que lá houve no século XIX e os Napoleões vários que lá estiveram. Bom, a Itália teve o fascismo, a Alemanha teve o nazismo e antes, enfim, alguns restos de princípios absolutos. Portanto, a liberdade e a democracia também é uma componente importante, e o Estado de Direito, do projeto europeu. Portanto, estes são os troncos de valores do projeto europeu. Depois, eu creio que o projeto europeu mudou de natureza com a queda do muro. Portanto, deixou de ser um clube, começou por ser um clube, a que nós aderimos ao clube. Em 1900 nós aderimos ao mercado comum, mas a partir da queda do muro, creio que se tornou um projeto de vocação continental. E, portanto, na minha ideia, o projeto europeu, a utopia europeia, se quisermos regressar àquela frase do De Gaulle, a Europa unida do Atlântico aos Urais, é um bocadinho esse sonho, essa miragem, com um pequeno problema, é que os Urais são na Rússia e os Urais não existem, não é? Os Urais é Vladivostok, não é? Portanto, é chegar ao Pacífico. Mas, portanto, com esse problema da Rússia, mas creio que se tornou um projeto de vocação continental. Portanto, é um desafio que está posto ao projeto da União Europeia, é ser um modo de organização política do continente europeu e de organização económica em tempos de globalização, sem destruir os Estados-nação. Eu acho que é uma peça essencial não destruir os Estados-nação. Mas queria fazer outra pergunta. Se o projeto europeu existe, porquê é que, por exemplo, não nos auxiliam a desenvolver o nosso espaço marítimo, explorando as riquezas que nós temos? Temos uma plataforma marítima enorme, incluindo os Açores, e porquê é que a Europa não se preocupa connosco? Não, pronto, eu creio que isso não é verdade. Eu creio que a Europa se preocupa connosco. Preocupa-se. E em algumas questões eu até prefiro que não se preocupe demasiado, porque senão nós corríamos o risco de ser, como eu às vezes digo, o primeiro país marítimo cuja competência acaba na praia, porque vinham os outros e tomavam conta do mar, porque nós tínhamos mostrado a nossa incapacidade e incompetência para tomar conta dele. E houve um passo dado na última revisão do tratado que gera alguma preocupação, nomeadamente as pessoas de Marinha e mais ligadas a estes assuntos fazem eco dessa preocupação, que é ter sido passado a ser competência exclusiva da União Europeia a preservação dos recursos marinhos. Bom, e, portanto, isto pode ser uma fonte de conflitos e de problemas. Mas eu creio, vamos lá ver, a Europa tem-nos ajudado. Se nós não temos negociado bem essas ajudas, isso é outra questão. Isso é outra questão.
Ainda nesta altura, nós estamos muito contentes, e creio que bem, com o pacote que se chama 2020, não é? Portanto, até que foi negociado agora para o período que vai até 2020. E eu também lhe devo dizer que eu creio que esse é um dos nossos problemas na relação com a Europa. Eu fui deputado ao Parlamento Europeu e creio que com a Europa nós temos dois problemas. Um é aquilo que eu disse, a nossa periferia mental, e a outra é aquilo que eu chamo a visão mamífera da Europa. Nós olhamos para a Europa um bocadinho como uma vaca ou uma porca que dá leite e tal. E, portanto, quando não dá leite, a gente zanga-se. Ora, a Europa é mais que isso. A Europa é um projeto em cuja construção nós participamos. E a verdade é que nós temos recebido ajudas importantes da Europa, desde antes até da adesão. Chamavam-se as ajudas de pré-adesão e o resto. Se nós as aplicamos e negociamos mal, é outra questão. Enfim, não é só nossa, também é da Europa. Eu acho que nós devemos discutir isso duramente com eles. Não é só criticarem-nos porque nós fizemos autoestradas a mais, é verdade, mas eles também não deviam ter estado de acordo com essa definição de prioridades se o contestavam. E, portanto, esses processos de financiamento também nos atraíram, às vezes, para caminhos que, se calhar, não seriam os que nós devíamos escolher, não é? Quando me dão uma ajuda de 75% a fundo perdido, ou 50% a fundo perdido e 25% a juro bonificado, eu tenho tendência de ir fazer esse investimento porque só preciso de pôr 25%. Mas, se calhar, não é o que eu preciso de fazer. Eu precisava de ir fazer outra coisa. A minha prioridade seria outra. Só que não é financiado aquele. Bom, e, portanto, nessas ajudas comunitárias, também é preciso ter algum critério e cuidado e sabermos e discutirmos bem entre nós se estamos, de facto, a servir os nossos interesses e o nosso processo de desenvolvimento ou não. Porque hoje há muita gente que tem dúvidas, ninguém tem dúvidas, basta circular pelo país, ter uma ideia do que era o país em 1970 ou 80, e ninguém tem dúvidas que o país progrediu enormemente, nomeadamente em equipamentos, infraestruturas e noutras matérias, e isso deveu-se bastante às ajudas da Comunidade Económica Europeia e depois da União Europeia. Mas há outras áreas em que isso pode ser questionado e posto em dúvida, e acho que nós devemos ter sempre esse olhar crítico. Mas eu creio que eles nos ajudam. Nós destruímos a agricultura, destruímos as pescas e ainda por cima estamos endividados, na melhor das hipóteses, por 30 anos. É brilhante o futuro que nos espera, não é? Bom, eu creio que disse bem quando disse nós destruímos. Não tínhamos que o fazer. Não o devíamos ter feito. Nenhum país se aguenta destruindo o seu setor primário. E foi o que nós fizemos, praticamente. E, portanto, acho que isso foi um gravíssimo erro, que tem vindo a ser corrigido ao longo destes últimos anos, e, nomeadamente, este Governo tem feito aí um excelente trabalho, que contrasta, enfim, de uma maneira notável, pela positiva, com o que foi feito por um Ministro de muito mau nome no setor, o Ministro Jaime Silva, para citar apenas um. Mas, enfim, estamos agora a desenvolver esses recursos e a voltarmos para a economia do mar, etc. E esse é o caminho certo. Quanto à dívida, enfim, eu aqui vou coincidir com o engenheiro Sócrates, que diga a dívida não é para pagar, é para se ir gerindo. Mas ele disse foi mal. Ele disse foi mal. Não é? Disse foi mal. Porque justamente o que nos aconteceu é que nós ultrapassámos aquele limiar a partir do qual não temos capacidade de gestão da dívida. E isso não é muito diferente, e também disse mal, isso não é muito diferente do que se passa com as pessoas. Ele disse, os Estados é assim e os particulares são assim. Não, isso é igual. Eu, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito e eu posso viver com o cartão de crédito, não é? Sem pagar juros. Como é que eu faço isso? Gasto no mês o que vou ganhar no mês seguinte e pago sempre pontualmente no mês seguinte tudo o que gastei no mês anterior. Pronto. Aí não pago juro e, portanto, fico sem um mês adiantado.
Tem aqui uma gestão à pele. Bom. Mas se me começa a derrapar, portanto, é a mesma coisa. Portanto, essa dívida do cartão de crédito é como se dissesse, eu nunca a pago. Vou sempre vivendo, se ganho 1000 euros, estou sempre a dever ao banco 1000 euros, e são sempre os mesmos 1000 euros. Portanto, eu não ultrapasso a minha capacidade de financiamento e nem vou sequer ter para pagar juros, porque o cartão de crédito, como sabe, só cobra juros se a gente é 60 dias ou 90 dias e tal. Se você paga no mês seguinte, quando se vence, não é problema. E é assim com as empresas. As empresas têm uma determinada capacidade de endividamento. Se vivem dentro dessa capacidade de endividamento, vão rodando, vão fazendo um rolemã. Antigamente fazia-se com umas letras. Não é? Hoje já não se usam esses instrumentos, mas desde que esteja na capacidade de endividamento não tem nenhum problema. E, portanto, e nós vemos os balanços. Não há nenhuma empresa que não tenha passivo. Nenhuma. Não é? Esse passivo é o reflexo da dívida bancária. Esse não é o problema. O problema é que ultrapasse a capacidade disso. E foi isso que nos aconteceu. Com os Estados é a mesma coisa. E por isso eu disse, é um ponto muito importante, se nós vivermos com orçamentos equilibrados, esse problema deixa de nos afligir. A nós e aos criadores. Porque sabem, estes rapazes têm ali as contas equilibradas, não têm problema. Até emprestam. Não é? O que é que nós já não precisamos de empréstimos para pagar hospitais, ou escolas, ou estradas, não é? Só precisamos de ir ao mercado para renovar os títulos, que chegam ao termo do seu vencimento, e então têm que ser rodados. E provavelmente conseguimos financiar-nos a uma taxa de juros muito baixa, e se continuar o mercado monetário como está, se calhar até com taxa de juros positiva. Não é? Podemos dizer que temos a energia elétrica das mais caras do mundo. Sim, isso também acho que é uma área... Graças aos chineses. Não tem nada a ver com os chineses. Isso tem a ver com as ventoinhas. A responsabilidade de nós termos a energia das energias mais caras da Europa tem a ver com os excessos que fizemos em matéria de energias renováveis. E com umas parcelas que vão encontrar nas faturas da EDP, que são os CIEGs, têm lá uma série de custos, não é? E, portanto, eles estão a produzir o quilowatt-hora, quem produz isso, não é? A um preço X, e nós, consumidores, subsidiamos. Não é? E depois vão vender o excesso à Espanha, às vezes, a preço zero, porque é excedente, não é? Mas nós pagamos, se calhar, a 60 euros o quilowatt. Subsidiamos, garantimos o preço. E, portanto, é por causa disso que nós temos uma energia muito cara, porque fizemos investimentos, a meu ver, excessivos em matéria de energia renovável. Eu faço parte, aliás, de um grupo, de uma tertúlia, e esse é que é o problema das rendas excessivas, que este governo começou a atacar e depois deixou de atacar. As rendas excessivas são essas rendas de setores produtores de energia elétrica, enfim, e que têm essa renda que é garantida por um sistema de subsidiação a partir do contribuinte. Resolveram-se algumas coisas, mas o essencial ainda não se resolveu, e por isso a Troika, e aí a meu ver bem, ao lado da DECO e de outros, foi sempre pondo o dedo na ferida. Bom, e agora é preciso estarmos atentos, já agora, com estas intercomunicações elétricas por cima dos Pirineus, podem ser boas notícias ou más notícias. São boas notícias se as ligações funcionarem dos dois sentidos, isto é, se havendo uma energia mais barata do lado lá dos Pirineus, nós importamos essa energia elétrica e isso vai baixar o preço da energia elétrica aqui. É uma má notícia se isso for aproveitado por estes setores que estão instalados, por estes lobbies que estão instalados nas energias renováveis e vão produzir mais e mais, dizendo que estão a vender à França e à Alemanha, o que pode ser verdade, mas esquecem-se de dizer uma coisa, estão a vender à França e à Alemanha, mas pago pelo consumidor português. Vai pagando e depois vai para lá o excedente barato, para competir com a energia nuclear francesa, que é muito mais barata. Portanto, são dossiês que nós temos que ver com a maior atenção. E que era muito importante que os consumidores portugueses, e sobretudo as nossas empresas, protestem, porque isto também tem consequências. É dos fatores mais caros. Há dias, a fábrica da Peugeot em Mangualde mandou um aviso que não consegue suportar os custos de energia que tem que pagar. Portanto, é um problema sério que temos que resolver, que a Europa pode ajudar com as interconexões, mas nós é que temos que decidir com as políticas que decidimos. Em Espanha, eles também tinham um problema semelhante ao nosso e o governo espanhol foi duríssimo. Este último foi duríssimo. E resolveu o problema, ainda não está completamente resolvido, mas atacou de uma forma mais firme do que nós fizemos.
ali ao fundo. Falou em utopia. O euro terá sido uma utopia. De Gaulle falou que a Europa devia ser construída do Atlântico aos Urais. A mesma coisa que o Napoleão. A mesma coisa que Hitler. A mesma coisa que Stalin. Tudo deu em utopia. Agora é o euro que quer conquistar a Europa. E quem conquista a Europa? Nós verificamos que Nixon, quando passou o ouro de $30 para $60, começou a fabricar dólares. E hoje em dia tem 800 trilhões de dólares. Depois aos bancos fabricam notas. Põemos lá 100, emprestam 400. E aos chineses que produzem barato e compram dólares. E vão-nos comprando. Isso não terá sido uma utopia, o mundo não será uma utopia. Sobre as energias, também foi uma utopia. Se nós verificarmos a densidade do ar, que é 1,293 gramas por metro cúbico, e a água é 1 tonelada por metro cúbico. Aí verifica-se logo a diferença de força produzida por uma por outra. Bom, começando por essa, não é exatamente só por causa disso. Enfim, eu não sou contra as energias renováveis. Acho que têm que ser desenvolvidas com equilíbrio económico. E o problema é que o seu equilíbrio económico foi afetado e está a ser afetado. O problema da eletricidade é que a eletricidade é gasta na altura em que é produzida. Isto que está aqui está a ser produzido nesta altura. Está a ser produzido nesta altura. Portanto, ou é uma ventoinha que está a bombar, ou é uma barragem. Não é? Portanto, não há baterias, correm contínuo. E, portanto, o problema da energia eólica, entre outras, é que não está sempre vento. E não está sempre vento na altura em que nós produzimos. Portanto, os equipamentos de energia eólica são complementados com barragem que fazem um pouco de armazenamento. É como se fosse de armazenamento. Porquê? A energia excedente, a energia eólica, é utilizada em algumas barragens para rebombar a água para dentro da albufeira, que depois volta. É uma forma de, digamos assim, de procurar rebombar. Mas depois tem outros custos também induzidos, não é? Porque se nós temos uma rede pendurada na capacidade de produção de energia elétrica, depois tem que ter equipamentos de suporte prontos a arrancar se não há vento, se não produz. Isso são centrais a gás, ou centrais térmicas, ou outras centrais que estão prontas a arrancar. Isso tem custos. Como qualquer industrial percebe, está ali, não é? Além do desgaste do para-arranca, isso tem custos. Portanto, é uma operação algo sofisticada. Eu não sou um especialista, mas é uma coisa um pouco mais sofisticada. E, portanto, tem a sua economia própria que tem que ser respeitada. Ou então, além do déficit das contas públicas, vamos também acumulando um déficit tarifário e uma dívida que já vai em 5 mil milhões de euros e um dia estoura. Não é? E, portanto, como estourou a outra. Portanto, nós temos de ter cuidado com essa gestão. Isso não tem a ver com os chineses. Só tem a ver com os chineses na medida em que parte das correntes políticas dizem, como foi vendido aos chineses neste pressuposto, agora não podemos alterar os pressupostos, o que não é bem assim, porque havia infração de políticas comunitárias, mas isso seria uma grande discussão, não vou aqui desviar. Agora, relativamente às utopias. O sistema financeiro internacional, de facto, tem muitos problemas e muitas incertezas e começaram, em parte, nessa decisão do Nixon. Eu não sei se isso é bom. Não sei se isso que está a dizer é bom. Produzir dólares, não é? Nós também vivemos preocupados com a situação do euro, mas a situação do dólar não é mais famosa. E as vulnerabilidades a que está também não é mais famosa. Não é muito bom para um país ter boa parte das reservas da sua divisa nas mãos da Arábia Saudita, ou em árabes, ou em chineses. Não, uma coisa muito boa do ponto de vista da sua independência política. Também tem os seus riscos. Vamos ver. Há quem diga que a crise do euro faz de ecrã à crise do dólar. Enquanto as pessoas e os mercados estiverem entretidos com o euro, deixa o dólar sossegado. Se não estivessem entretidos com o euro, a pressão sobre o dólar seria muito maior. Não sei, eu não sou um grande especialista desse domínio. Vamos tratar das nossas coisas. Eu, de facto, eu acho que o euro foi uma construção desonesta. Isto é, foram ditas às pessoas estas questões de
houve um erro de concepção, um erro de construção. Não foi um erro, foi uma vontade. Isso faz parte, aliás, de uma altura em que eu não estava no partido e não estou muito de acordo com essa linha, mas o Dr. Manuel Monteiro, quando presidente do partido, combateu justamente contra isso. Ele devia essa justiça. E dizia que o euro ia exigir a união fiscal e a união orçamental. E da Europa diziam, não, isso é mentira, não vai ser preciso. Agora anda toda a gente a dizer que isto só tem conserto com uma união fiscal ou uma união orçamental. Isto é que é preciso corrigir o erro de construção. E, portanto, houve algum construtivismo em excesso na construção europeia, além dos problemas também de uma zona monetária comum num espaço que não tem, de facto, uma união de direção política, uma unidade de direção política. Portanto, nós temos uma autoridade monetária e uma união monetária num determinado espaço em que existe um BCE, que tem, mas não existe um Ministério das Finanças que possa determinar políticas que sejam coerentes com as políticas da autoridade monetária, no mesmo espaço. E, portanto, há aqui algumas fífias. E, portanto, isto, de facto, é um problema difícil. Por isso se fez o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O Pacto de Estabilidade e Crescimento, que obrigava todos os países membros do euro a não ultrapassarem o déficit de 3% ao ano e uma dívida de 60% do PIB, no total, eram regras mínimas. As pessoas às vezes dizem, não houve nenhum economista que fixasse esse limite, pode ser assim ou pode ser assado. Bem, isso é uma fantasia, isso é um acordo jurídico, é um acordo político, para as pessoas poderem confiar uns nos outros. E os economistas discutiram, olha aqui, o limite é este. E depois todos incumpriram. Nós não teríamos tido esta crise se todos tivessem cumprido. Mas aqueles que cumpriram foram muito poucos. Se é que algum cumpriu. E, portanto, também é verdade que o euro teve, como eu disse, uma construção desonesta, mas também é verdade, quer dizer, foi uma construção com reserva mental. Que o pensamento por trás do euro sabia que ia ser necessário dar outros passos mais à frente e não o quis dizer nessa altura. Porque se os dissesse nessa altura, as pessoas rejeitariam esse preço político. É isso que eu quero dizer. E creio que é isso que está a passar. Agora, nós, seja quanto ao euro, seja quanto à Europa, nós temos que, interrogando-nos sobre os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos, dizer se somos a favor ou se somos contra. Eu sou a favor. E apesar das críticas ao euro, e de eu ter dúvidas, eu tenho dúvidas sobre a sustentabilidade do euro, vamos ver, e sobre se nós e outros nos aguentamos no euro. Acho que devemos manter uma capacidade de estudo sobre isso. Eu gosto de ouvir o professor Joaquim Ferreira do Amaral, o professor João Ferreira do Amaral. Gosto de ouvir sobre isso. Acho que é importante nós ouvirmos opiniões sérias, informadas, e que nos dizem isso. Bom, mas tendo ouvido isso, eu acho que é importante, primeiro, que o euro se mantenha, e segundo, que nós nos mantenhamos no euro. Acho que nós já fizemos a maior parte dos sacrifícios. E é um bocadinho estúpido, depois de ter feito os sacrifícios, sair daquilo que acaba por ser uma vantagem. Nós temos vantagens evidentes em estar numa zona económica comum. Temos custos, temos que mudar alguns hábitos que também não são de grande futuro. Não é um grande futuro uma economia que vive encostada, volta e meia desvaloriza o escudo, que era como nós vivemos. De 5 em 5 anos, a seguir ao 25 de Abril, volta e meia desvalorizava o escudo. Havia aqui um problema, desvaloriza o escudo. Isso tem, os jornais no dia seguinte, normalmente titulavam impulso às exportações, o escudo desvalorizado. Mas nós íamos pagar em casa. Os reformados pagavam isso com língua de palmo. Toda a gente que vivia com rendimentos fixos pagava isso com língua de palmo. Portanto, uma economia que assenta no vício da inflação e da desvalorização monetária não é uma boa economia. Também não nos leva muito longe.
Portanto, o euro de facto tem esse custo. Obriga-nos a ir ao ginásio, é verdade. Temos que fazer esse esforço. Portanto, a economia que nós fomos capazes de construir será mais sólida e mais competitiva do que era antes. Agora, eu acho que pode ser assim ou não ser. Temos que ser duros, não podemos ser agachados, temos que defender os nossos interesses, temos que estar em todas as frentes de negociação, perceber, mas acho que temos vantagem de estar lá dentro. E eu creio, aliás, a ideia que eu tenho é que os portugueses, está bem, estão zangados, isto é uma fase difícil, era melhor no tempo do dinheiro fácil, era melhor quando choviam euros por todo o lado. Resta saber em benefício de quem. Agora vamos sabendo. Há uns que vão estando presos e tal, vamos sabendo. Não todos, mas vamos sabendo. Mas, enfim, de alguma forma, a sociedade portuguesa beneficiou dessa febre, não é? Todos beneficiámos dessa febre e ouvíamos e sentíamos. E havia, aliás, a sensação difusa. O povo português é muito mais inteligente que nós estávamos a viver com um dinheiro que não era nosso, com uma riqueza que não era nossa. Isso dizia-se muito antes de vir a Troika, ouvia-se por aí na rua. Então, isto um dia acaba. As pessoas tinham essa sensação. Agora, apesar de estarmos num tempo difícil, eu não creio que as pessoas queiram sair da União Europeia. Olha, os inquéritos de opinião, nem na Grécia, que teve tido uma experiência duríssima, que era, nós. Eu pergunto-lhe assim, quer voltar à fronteira de Vilar Formoso e à fronteira de Valência e do Caia? Não, a Europa. Está bem. Sim. Pronto. Portanto, eu estou de acordo e no governo do euro temos de estar muito atentos. Se não nos tiram o poder e, portanto, se a autoridade que vem na Europa não é mais centralizada. A Europa que eu defendo é uma Europa multipolar, é uma Europa policêntrica. É uma Europa onde faz falta o Reino Unido. Eu estou muito preocupado que o Reino Unido venha a sair. Sim, todos os países fazem parte. Não é uma Europa continental-ocêntrica. É uma Europa que serve as suas fronteiras atlânticas, onde nós nos podemos sentir bem e desenvolver. Mas, apesar da dificuldade, eu acredito que é melhor do que se nós estivéssemos no euro. Olha, se nós, no meio disto, tivéssemos saído do euro, as consequências sociais seriam devastadoras. Os economistas prevêem que, se nós saíssemos do euro, o custo imediato da desvalorização seria de 40% a 50% do valor da moeda. E quando eles prevêem 40% a 50%, ponha lá 80% a 90%. Porque depois há dinâmicas. E eu, às tantas, no Parlamento Europeu, fui ao Equador. O problema nesta crise é que houve avisos, houve vários avisos. Houve a crise na Argentina, houve a crise antes no Oriente, na Coreia do Sul, houve a crise no Equador, que eu conheci de perto a crise do Equador, uns anos depois, a ressaca. A crise do Equador, de 1999 para 2000, rebentou com o sistema político. A causa de rebentar o sistema político no Equador, enfim, uns anos depois, foi o estouro bancário. Tinha a sua moeda, que era o Sucre, salvo erro, e faliu o sistema bancário, entrou em ruptura, e a moeda, converteram-se no dólar, e entre os bancos fecharem e abrirem, o valor das poupanças das pessoas caiu 75%. 75%. Portanto, isto é uma crise gravíssima, como imagina. O Equador tem uma população como a nossa, e emigraram nos 2 anos seguintes 3 a 4 milhões de pessoas. 3 a 4 milhões. E se nós tivéssemos uma crise monetária, enfim, seria um cenário deste. Portanto, eu creio que o caminho que tem sido feito é o caminho responsável e é o caminho que nós devemos continuar a prosseguir. Vendo sempre com atenção se nos interessa, se não interessa. Mas já agora, voltando à tese do professor João Ferreira do Amaral, ele muitas vezes diz, já ouvi várias vezes na televisão, tive conversas com ele às vezes defende uma saída ordenada do euro. Eu acho que isto é impossível.
Eu acho que não há uma saída ordenada do BEU. Uma saída do BEU seria sempre desordenada. Ou então é preciso que o mar esteja calmo, que o navio-mãe esteja sereno, e então diz, está bem, agora vamos arriar aqui um escalero. E então arria um escalero. E pode-se ajudar essa baleeira salva-vidas em que vai um pequeno passageiro. Senão é um caos e uma desordem, tudo também. Portanto, eu creio que já fizemos grande parte do esforço. Estou um bocadinho como o Dr. Miguel Cadilho. O Dr. Miguel Cadilho diz, não devíamos ter aderido ao euro, mas agora, já que estamos e fizemos sacrifício, devemos continuar e agir responsavelmente. Eu penso fundamentalmente assim. E creio que, aliás, estamos a aprender. O Banco Central Europeu e o Mário Draghi têm agido de uma forma geral bem e, portanto, eu espero que saiamos bem e espero, aliás, que o cumprimento da nossa utopia por 20, 30, 40 anos ou 900, como eu disse, se possa fazer na moeda comum que é o euro. Mais questões? Então, eu digo só uma nota final que disse ao princípio e esqueci, muito rapidamente. E eu estou muito preocupado com o estado da política, e as legislativas e as presenciais, porque, e acho que isso revela o outro nosso problema atual, que é um certo esgotamento do sistema político. Enfim, eu não acho muito normal que na crise em que o país está, e com as interrogações que as pessoas têm, nós estamos 4 meses de eleições legislativas, 7 ou 8 de eleições presidenciais, e ninguém sabe o que aí vem. Não é por causa dos eleitores, porque os eleitores serão sempre livres para escolher. Também melhor seria que não soubesse, ou que não fosse assim. É dos próprios atores. Não sabemos. Não é? Dos partidos. Primeiro, não sabemos quantos partidos é que vão aparecer. Todas as semanas aparece mais um, o que é um sinal da fragmentação e do desconforto do tecido político. E olhamos para o que se passou na Madeira. As eleições regionais da Madeira convém vê-las da seguinte forma. As eleições regionais da Madeira encerravam um ciclo longo de poder de uma pessoa, o Alberto João Jardim. E, portanto, era normal que fossem eleições participadíssimas. Vai começar um ciclo novo, vem gente nova, vamos todos votar. Foi ao contrário. Não votou 50% do eleitorado madeirense. Foi a maior abstenção de sempre nas eleições regionais. Apesar de ser uma eleição aberta, com atores novos e abrindo um ciclo novo. Segundo, houve mais partidos a votar. Mais 3 ou 4 partidos do que na eleição anterior. Houve mais escolha, mas houve menos votos. O PS fez uma coligação com o meio mundo e o outro para ver se chegava a terceiro. Perdeu. Os partidos maiores perderam, o PSD e o CDS, cada um 4 pontos percentuais, e o Partido Socialista, somado às coligações que fez, perdeu 10 pontos percentuais. Teve 11% e devia ter tido 21%. Se somarmos a votação dos partidos com que se coligou. E um partido novo, o JPP, Juntos pelo Povo, que é um partido originário do Conselho de Santa Cruz, feito por 2 irmãos, mas um partido nacional, senão não se podia candidatar, teve na primeira eleição 10%. 10%. Elegeu 5 deputados. E não é um fenómeno como o Coelho, é um fenómeno com outra consistência. Portanto, nas eleições nacionais, nós ainda não sabemos, eu sou um crítico disso, se os partidos de governo se vão apresentar coligados ou não. Eu creio que isso já devia estar resolvido há um ano. Continuamos sem saber. Que ia ser em outubro, que ia ser em dezembro, que ia ser em janeiro, que ia ser em fevereiro, depois em março não por causa das eleições da Madeira, que ia ser em abril, agora já dizem que é em maio, que é em junho. Enfim, eu espero que seja antes das eleições. Não é? E, portanto, e o PS também ainda não apresentou o seu governo. E, manifestamente, existe ali uma perturbação. Portanto, nós estamos à saída de uma crise gravíssima, com uma intervenção externa da Troika, com rumos claros que têm a ver com estas exigências financeiras. Ainda ninguém disse ao que vai. E como vai. E podemos ver com um cenário de grande fragmentação e, portanto, de governabilidade muito difícil.
A meu ver, o grande fracasso desta legislatura é a falta de reformas estruturais. Fizeram-se algumas coisas paramétricas, carregou-se nos impostos, acima de uma carga excessiva, mas ficaram por fazer reformas fundamentais, estruturais, nos sistemas sociais, na administração territorial do Estado, não foi reformada. A questão da regionalização ou não regionalização continua empancada. Eu acho que, aliás, um dos problemas da centralização do país é nós há 40 anos que vivemos com distritos que estão extintos na Constituição, mas continuaram a existir, regiões que estão criadas na Constituição, mas nunca existiram. Ou seja, nós há 40 anos vivemos com o patamar intermédio da administração pública completamente inexistente. E isso foi roubando capacidade de construção e de pensamento estratégico às regiões do país e, portanto, foi centralizando o investimento, os recursos e o país. Não foi feita nenhuma reforma. E também quanto às presidenciais, é curioso que o que aparece são candidatos, como se diz agora, é moda dizer, out of the box. Porquê? Porque a box está esgotada. Quer dizer, o sistema já não produz nada, não é capaz de produzir nada, e então saltam candidatos out of the box. O primeiro foi Henrique Neto, acho que fez bem, e diz ao que vai. Mas já o segundo, Sampaio da Nova, já está a entrar no jogo partidário. Não sei se isso é bom ou se é mau. E pode acontecer, não sei, vamos ver como é que isto evolui, que a mudança do sistema político aconteça pelas presidenciais. Há bocado falei no que se passou na América Latina, na Venezuela e no Equador. Não sei se vai passar cá ou não, mas eu conheci bem o Equador e acompanhei a transformação. Portanto, o que é que se passou no Equador e antes na Venezuela em circunstâncias diferentes, com o chavismo? Eram países que tinham um sistema partidário estabilizado, a europeia. Na Venezuela havia 2 partidos, um democrata cristão, o COPEI, e um socialista social-democrata, a Acção Democrática, de Carlos Andrés Pérez. Pif! E no Equador era um pouco a mesma coisa. Havia um partido social-cristiano, que dominava a política, e depois havia outros partidos mais personalizados, um à esquerda, tinham uns fenómenos de política índia, mas também estourou. E o elemento de estouro do sistema político foi pelas eleições presidenciais. São países que têm também eleições parlamentares e eleições presidenciais, e, portanto, foi através das eleições presidenciais, elegendo candidatos que não eram do sistema, que o sistema mudou. Nos 2 países foi assim. Portanto, a válvula de escape do sistema foi as eleições presidenciais. Eu observo, com curiosidade, que em países que passam o mesmo que nós passamos, tem havido grandes transformações no tecido partidário. Em Itália, já apareceu o Beppe Grillo, agora também o novo partido do primeiro-ministro Renzi. Aqui em Espanha, com o Podemos e o Ciudadanos, são 2 fenómenos poderosíssimos que estão a emergir. E não me deixa de gerar alguma interrogação. Em França manifesta-se de outra maneira, com o crescimento da extrema-direita, da senhora Le Pen. E não me deixa de fazer uma certa curiosidade, compreender porque é que em Portugal o mesmo não acontece. Há sinais de desgaste, mas não há sinais de agressão. Não é que eu desejo, eu desejaria que o sistema fosse capaz de reagir. Mas não é isso que está a passar. E, portanto, eu creio que se podem gerar condições propícias a que, se os partidos não apresentam soluções consistentes e estão a tardar no plano das legislativas, então possam acontecer nas presidenciais fenómenos absolutamente surpreendentes. E que a frustração não canalizada nas eleições legislativas possa ser canalizada por candidatos presidenciais que inspirem seriedade, confiança, autoridade e capacidade de reforma e transformação. Que são coisas de que o país vai precisar para viver um ciclo longo, 4, 5 anos, em que tem muitas reformas ainda pela frente. Portanto, eu não sei o que é que se vai passar daqui até setembro, outubro e depois até janeiro,
mas interpreto os sinais que se estão a passar como um sinal de manifesto, mais um sinal de esgotamento do sistema político. Eu não acho normal que, estando o Presidente Cavaco Silva, há 2 anos, pelo menos desde a crise de julho, se não antes, estou-me a ouvir a admissão do Dr. Paulo Portas e aquela questão das eleições, do pacto com o PS, que fazia eleições se o PS assinasse um pacto, mas que o primeiro, já desde antes, mas desde essa altura, uma forma muito clara, que faz apelos aos atores políticos para o pós-Troika, e as responsabilidades pós-Troika, e o que tem dos grandes atores políticos, o que nós temos dos grandes atores políticos, é completo desprezo, completa indiferença, completa incapacidade de proposta para o que tenha um horizonte superior a 4 meses, ou 5 meses, ou 6 meses. E eu acho isso um sinal muito negativo e inquietante. A Troika já se foi embora há quase um ano, fará um ano no dia 17 de maio, e às vezes tenho a sensação que vivemos com o governo de gestão mais longo da história de Portugal. Quer dizer, portanto, não porque não esteja a fazer as coisas que devem ser feitas, mas porquê? Porque não tem sentido de continuidade. Não tem... E isso porquê? Porque é atravessado por uma questão política, que é a coligação ou não coligação, que no meu entender já devia estar resolvida há um ano, mas que vai sendo adiada dia após dia, e portanto agrava fatores de incerteza sobre o futuro do país. Creio que enfim, o importante é que se resolva, e que se resolver a resposta seja positiva, mas não é um sinal animador quanto ao grau de responsabilidade dos grandes responsáveis do sistema político português nesta altura. Muito obrigado. Não acha que... Desculpe, só Sim. uma pergunta. Não acha que o Presidente da República foi um bocado culpado desta situação? Pela sua inércia, pela sua passividade? Bom, a crítica que eu faço ao Presidente da República já o fez. Eu creio que ele podia ter atuado mais cedo no tempo do governo de Sócrates. Na minha opinião, eu creio que ele devia ter dissolvido, ele devia ter demitido o governo antes do Pacto 3, do PEC 3. Não podia dissolver a Assembleia da República. Houve nessa altura, aliás, se recordam, um conflito com o engenheiro Sócrates e entre o engenheiro Sócrates e Pedro Passos Coelho, por causa do orçamento, antes do PEC 3. Era manifesto que o Governo não tinha capacidade de gestão do orçamento nem de resolução, portanto aquilo seria uma agonia para o Governo e, pior que isso, para o país. Portanto, eu acho que devia ter demitido, devia ter ido buscar uma pessoa com reputação técnica e no sistema financeiro internacional. É evidente que ficaria à Assembleia da República a responsabilidade de viabilizar ou inviabilizar esse Governo. Eu acho que seria viabilizado. Eu acho que o PSD e o CDS apoiariam e acho que o PS, no limite, abstinha-se. Acho que não teria coragem de chumbar. E se o chumbasse, pagaria um preço caríssimo nas eleições legislativas a seguir. Caríssimo. E creio que, se isso tivesse acontecido, o professor Cavaco Silva, que ter-se portado de uma forma assertiva, iria colher o prémio nas eleições presidenciais. Isto é, teria ganho as eleições presidenciais da mesma, mas em vez de ser aquela vitória pífia, com maioria absoluta, com 30 pontos de avanço sobre o segundo classificado, mas que ninguém festejou na rua. Eu nunca vi, não é? Andei em eleições há muitos anos em Portugal, mas não me recordo de uma eleição que alguém ganhe com maioria absoluta, com 30 pontos de avanço sobre o segundo, e que não há uma buzinadela, não há uma bandeira, não há uma caravana. Pronto, está feito. E isso significou, portanto, que foram umas eleições que não transmitiram autoridade à aliança política. E creio que se ele tivesse feito, teria ganho com folga, porventura com uma maioria mais folgada, porque o povo compreenderia, no meu entender, e apoiaria isso. Provavelmente a seguir ganharia na mesma maioria PSD-CDS, mas em que ele teria alguma autoridade relativamente a essa maioria. Assim não teve nenhuma. E acho que as dificuldades que nós vivemos resultam dessa ambiguidade da relação muito difícil em que vivemos. E, portanto, só em parte é verdade dizer-se que temos vivido com maioria governo-presidente. Temos vivido com maioria governo,
ponto e vírgula, travessão, ponto e vírgula, presidente. Que não é a mesma coisa. E quanto a isto, eu creio que o presidente tem feito o possível dentro do recorte constitucional. Acho que ele fez bem em não convocar eleições. Acho que ele aproveitou uma oportunidade em propor ao Partido Socialista um pacto, que acho que quem deve estar arrependido de não ter assinado é o António José Seguro. Provavelmente o António José Seguro seria hoje Primeiro-Ministro se tivesse aceito assinar esse pacto. O risco de, após as eleições, o Presidente da República já não ter poderes, praticamente é um Presidente da República em gestão, digamos assim, e a situação do país tornar-se insustentável. Sim, mas essa responsabilidade não é do Presidente da República. Essa responsabilidade é, em primeiro lugar, dos partidos. Não. Essa responsabilidade é, em primeiro lugar, dos partidos. Porque os partidos que não se coligam podem se coligar. Os partidos que não apresentam programas podem apresentar. Bom, e é depois dos eleitores. Os eleitores vão votar. Essa questão que está a pôr, não é? Vai-se pôr também a si próprio. Pronto. E, portanto, vamos ver. É evidente que eu também tenho essa preocupação. E sinto que o desgaste dos partidos é monumental. E mais, sinto que é merecido. O que me surpreendia é que os partidos não tivessem o desprestígio popular que hoje têm. Acho que têm feito o possível e o impossível na sua forma de funcionamento para se desprestigiarem. Portanto, os riscos objetivos de pulverização e fragmentação do voto são de facto muito grandes. São de facto muito grandes. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu vou-lhe dizer o que é que eu penso. Vou dizer sinceramente o que é que eu penso. Eu sou um adista, sou do CDS, mas sou um adista. Eu sou um adista. Eu vivi a AD de Sá Carneiro e Freitas do Amaral e Mar da Costa. E já tenho feito esta pergunta várias vezes. Se queremos imaginar outra situação, em que o país peça uma AD como aquela, é hoje. Se queremos uma situação em que o país precise de consistência, de coesão na direção política, de um programa de reformas, de ambição e mais do que isso, de ratificação popular dessa ambição, que isso é que é o diferente. Essa é que é a grande diferença entre uma coligação antes e depois das eleições. Uma coligação depois das eleições é um arranjo entre partidos. Uma coligação antes das eleições vai ao batismo popular. Ou gostam ou não gostam, ou acreditam ou não acreditam. E, portanto, tem uma legitimidade para o cumprimento do seu programa que é completamente diferente. Agora é evidente que essa coligação só pode existir quando existe entre os seus líderes uma relação impecável de lealdade e de coesão. Quando não existe entre os seus líderes uma relação impecável de lealdade e de coesão, isso não é possível. E, de facto, entre Sá Carneiro e Freitas do Amaral, e também Mar da Costa, e outros, e Eurico de Melo, e também Cavaco Silva, que era Ministro das Finanças, existia, que os mais antigos se recordarão, que se contagiou à sociedade portuguesa, produziu mais-valias eleitorais e produziu uma ideia que, se não fosse camarate, se teria cumprido, que era a institucionalização da AD. Isto é, as pessoas tinham a ideia que aquilo estava a correr tão bem, davam-se tão bem, e isso tinha-se traduzido também numa série de coligações locais, numa chamadas Aliança Democrática, noutras União Democrática. Tinha corrido tão bem que mais tarde ou mais se institucionalizaria ou como um partido, como aconteceu noutros países, ou uma coisa assim a modos que a CDU, não é? Que é uma forma de institucionalização de partidos diferentes, mas que as pessoas já sabem que trabalham em conjunto e que têm ali uma repartição de tarefas. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que o país pedia à saída da Troika e para o pós-Troika era esse compromisso do PSD e do CDS. Cumprimos estes 3 anos, vamos cumprir mais um, agora é o nosso programa, não é o da Troika, e propomos mais um programa para outra legislatura. Isto é, temos um rumo que é dos portugueses, não é da Troika. E não foi isso que aconteceu. E isso entristece-me. Eu acho que uma das coisas boas da Troika era aquele programa
trimestral, com avaliação e prestação de contas. Isso é uma coisa que introduziu o ritmo na vida política e até deu justificação ao Parlamento. O que era aborrecido era estar a fazer com um indiano, ou um etíope e um dinamarquês, e não com portugueses. Não é? Mas esse calendário trimestral que pôs a imprensa, o Expresso e outros a dar notas e cumpriu isto, isso era bom. Isso transmitia confiança ao país. Chegámos a maio. Voltámos à morrinha do costume, desculpem a expressão. Parece que vamos num voo de planador. E precisávamos, não é, de manter essa métrica, esse ritmo e essa capacidade, que isso ia transmitir confiança às pessoas. E eu não tenho dúvidas que se o Partido Socialista não conseguisse dar a volta ao texto e apresentar, eu creio que ganharia as eleições, porventura com maioria absoluta enfim. O que eu desejaria também é que a maioria soubesse governar com mais diálogo e mais explicação e menos à paulada, como eu lhe chamo, e às vezes à paulada com mordaça. Mas pronto, isso é o que eu acho que o país pede. O país pede coesão. Pede liderança política com coesão. Não pede fragmentação. E acho que nós corremos o risco de entregar ao país um quadro muito mau. E depois, se nós não dermos a coesão vem de fora. A coesão vem de fora. Lá vêm os criadores, então, sentem-se aí, então. Bom. Mas isso não é bom, isso não é a nossa utopia. Isso não é o nosso projeto. Isso não é o nosso projeto. Muito obrigado.